muito bom poder estar aqui novamente para trazer a palavra de Deus para você que está aí na sua casa, com a sua família. Em especial, quero saudar aqueles da comunidade de Gaspar, do Gaspar Alto. Sintam-se todos acolhidos e bem-vindos ao nosso momento de culto. Saúdo com a palavra do apóstolo Paulo, do livro de Filipenses, do capítulo 1, o verso 7, que nos diz assim: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Na pregação, nós vamos ouvir mais um texto do apóstolo Paulo e entender um pouco melhor o que isso tudo que ele nos diz significa. Nós estamos reunidos e celebramos este momento de culto, no nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Eu te convido a ter uma palavra de oração. Amado Deus e Pai, obrigada pela oportunidade de ouvirmos novamente a Tua palavra. Tu que tens todos os planos em Tuas mãos, nos concede vida nova pela pregação da Tua palavra, nos concede coragem e fé. Também te pedimos perdão, pois muitas vezes colocamos a nossa vontade acima da Tua. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa desobediência, nossa falta de fé, falta de coragem. Tem misericórdia de nós, Senhor. Assim nós oramos e agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que é nosso Senhor e Salvador. Amém. Viver com Jesus é cantar, viver com Jesus é sorrir, é sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem de partir. É sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem de partir. Mas também é jamais se esquecer que há muitos que vivem na dor, e mostrar nosso Cristo é viver, que viver é mostrar seu amor, e mostrar nosso Cristo é viver, que viver é mostrar seu amor. Leitura do Evangelho segundo o evangelista Mateus, capítulo 20, versículos 1 ao 16, que diz: Jesus disse: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas, saiu outra vez. Foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 13 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde, quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam uma moeda de prata cada um. Então, os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais, porém, eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: esses homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo desse sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí, o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que eu dei a você. Por acaso não tenho eu o direito de fazer o que eu quiser com meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para com ele?
E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Essa é a palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco nesse momento. Eu te convido a fazer a leitura do texto de Filipenses, o capítulo 1, dos versos 21 até 30. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Até aqui a leitura, que é a palavra do Senhor, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Amém. Quem de nós pode afirmar com convicção o que vai acontecer no dia de amanhã? Podemos fazer previsões sobre o futuro, sobre a nossa vida, sobre o tempo, sobre tudo. Porém, são apenas previsões. Às vezes alguém me pergunta, pastora, quando esta pandemia vai acabar? E eu só posso responder, espero que logo, mas eu não sei. Muito neste ano mudou. Muitos planos foram frustrados. Não sabemos exatamente como será o dia de amanhã, mas por isso vamos deixar de viver este dia? Deixar de planejar? Já estamos planejando algumas coisas para 2021, prevendo a possibilidade de que nossos planos sejam frustrados. O que acontecerá se nossos planos forem frustrados também para o ano que vem? Revolta, desespero, tristeza? Podemos viver na esperança de que mesmo na frustração dos nossos planos, Jesus Cristo permanece conosco e ao nosso lado e nos dá um novo caminho a seguir. Quando um plano é frustrado, outro plano surge. E dependendo da situação, às vezes parece até melhor do que era. Paulo estava passando por um dilema. Não sabia como seria o seu dia de amanhã. Estava preso enquanto escrevia a carta que nós lemos aos Filipenses. E da prisão ele olha o seu futuro e pensa: vou sair desta prisão? Vou viver? Vou morrer? Como tudo isso acabará? Serei liberto e poderei continuar pregando o Evangelho de Cristo, estar novamente com esta comunidade dos filipenses? Ou então serei morto? Paulo não faz ideia do que o futuro lhe reserva e mesmo assim faz planos. Tem um olhar confiante para um futuro incerto.
Para ele, enfrentar a morte não é a pior das opções, pois assim ele estaria com Cristo, fato que ele diz que ansiava muito. Se ele fosse liberto, certamente também seria maravilhoso, pois poderia continuar ensinando aquela comunidade e tantas outras. E Paulo então vai dizer: viver é Cristo e morrer é lucro. O que Paulo quis dizer com esta frase? Como morrer pode ser lucro? O que é viver é Cristo? A vida com Cristo é uma vida com sentido, com um alvo. E assim Paulo sabe que ele está nas mãos de Deus, está nas mãos de Cristo, tanto na sua vida como na sua morte. E ele considera a morte como lucro, porque sabe que na morte também estará com Cristo. Quando nós perdemos alguém que nós amamos, pensamos no prejuízo que isto tem para nós, naquilo que perdemos com esta pessoa, nos momentos que não poderemos mais estar juntos, na saudade, jamais pensamos em algum lucro. Na tristeza, no sofrimento, na angústia da morte, é que encontramos Jesus Cristo ao nosso lado, que sofreu e morreu. Por isso ele também sabe o que é o sofrimento. E quando encontramos verdadeiramente Cristo na nossa vida, podemos saber então que também o encontraremos lá na morte. E isto é o lucro que Paulo quer nos falar. É reconfortante saber que Deus não nos deixa, nem mesmo na nossa morte. E para Paulo, morrer não era necessariamente então algo ruim. Ele nos ajuda a enxergar a nossa morte como um momento real para cada um de nós e que pode ser vivido e esperado em paz. Diante de tudo que estava acontecendo na vida deste homem chamado por Deus, era importante declarar também à comunidade dos filipenses que ele estava tranquilo, independente do resultado daquela prisão. E agora era o momento de esperar e fortalecer-se. Esperar e fortalecer-se nesta comunidade que tanto amava e ele também dando ainda palavras de instrução. Permanecer na fé, naquilo que era fundamental. Paulo olha para um futuro incerto da sua vida pessoal, mas vê um futuro certo para aqueles que creem em Jesus Cristo. Ele diz que permanecer nesta fé é muito importante. E é necessário que ele também permanecesse nesta fé por causa das comunidades que ainda estavam em crescimento. Ele diz que falar da fé, permanecer em Cristo é fundamental. Por isso, apesar da possibilidade de morte, Paulo fala da esperança que ele tem, que Deus ainda lhe dará uma oportunidade de permanecer junto com aquelas pessoas. A nossa vida é feita de escolhas, de desejos, de planos, e muitas vezes os nossos desejos não estão de acordo com a vontade de Deus. Temos, às vezes, alguns desejos que Deus tem outros caminhos para nós. E, às vezes, podemos olhar e achar isso injusto. Paulo poderia olhar e pensar, isso é injusto que eu esteja preso e que eu possa morrer. Preguei a palavra de Deus, preguei o evangelho e fiz tudo que Deus queria de mim, e por que esse mal vai me acontecer? Mas ele pensa exatamente o contrário. Também os trabalhadores na vinha, que nós escutamos a leitura do evangelho de Mateus, pensam na injustiça que lhes foi feita. Eles trabalharam um dia inteiro e ganharam apenas uma moeda, e aqueles que trabalharam 1 hora ganharam a mesma coisa. Quanta injustiça! A atitude do dono da vinha parecia ser injusta, mas era isso que ele, como dono, desejava fazer. Jó 42:2 nos diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus pode tudo, e todos os seus planos seguem o bom caminho. Para nós também deve ser assim, termos a consciência, nosso futuro é incerto, pertence ao nosso Deus. 2020 foi um ano de muitos transtornos, de muitos planos frustrados, também de muitas mortes. E ao mesmo tempo foi um ano de muita solidariedade, de muito aprendizado para cada um de nós. Este é o ano que Deus nos deu para falarmos da sua palavra, para permanecermos firmes nesta fé. Seja no momento bom, no momento ruim, Deus está ao nosso lado. E Paulo pede que essa comunidade viva dignamente, lutando juntos pela fé,
sem deixar se intimidar por aqueles que têm um pensamento contrário, que querem destruir a fé, diante de toda a incerteza que Paulo vive, ele diz para a comunidade: continuem vivendo a sua fé, continuem fazendo tudo o que vocês podem por esta fé evangélica. Diante desta pandemia, diante de tudo o que aconteceu na sua vida, na nossa vida, continue vivendo a sua fé em comunidade, vivendo a sua fé com sua família, e em breve venha novamente para os nossos cultos para que possamos estar juntos. Deus tinha planos para Paulo, Deus tem planos para você, tem planos para mim. Muitas vezes não conhecemos plenamente estes planos, tentamos fazer os nossos próprios caminhos e Deus vai nos guiando. Contamos com a presença de Deus em nossa vida e desejamos que Ele guie nossos passos e nossos caminhos. Provérbios 16:1 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Que nossos planos sejam viver para Cristo, anunciar o seu Evangelho, deixar Ele guiar a nossa vida. Que Deus te dê coragem, consolo, muita fé, muita esperança. Amém. Por tua mão me guia, meu Salvador, agora eternamente, por teu amor. Não quero andar no escuro sem tua luz. Eu quero andar contigo, Senhor Jesus. Em tua voz abriga meu coração, confortando a tristeza na solidão. Entrego a minha vida a ti, Senhor. Tu és minha esperança, meu Redentor. Sei bem que eu nada sinto no teu poder, que a luz da tua face não possa ver. Eu sei que tu me guias, meu bom pastor, ao teu eterno reino de graça e amor. Um momento para avisos da nossa paróquia. As ofertas, temos mais informações na descrição deste vídeo, então você pode acessar lá o número da conta, o destino da oferta e como fazer esta oferta. Nós vamos retornar com os nossos cultos presenciais, tanto na comunidade de Gaspar como no Gaspar Alto. O nosso culto será dia 27 de setembro e para você participar é necessário você dar um nome, tanto para nós pastores ou para também a nossa secretária, para que a gente possa saber quantas pessoas vêm, para que nós possamos organizar bem o ambiente, para que seja um culto seguro para todos nós. Então você pode dar o seu nome, avisar que você vem, e assim nós todos podemos participar deste momento de retorno aos nossos cultos, dia 27 de setembro. Dia 8 de novembro nós vamos fazer um churrasco. Esse churrasco é para pegar e levar para casa. Primeiro nós vamos ter o culto às 9 horas da manhã, e depois nós vamos sortear a nossa rifa, a rifa da festa de maio, que não aconteceu, será sorteada agora, e em seguida nós vamos então vender o churrasco ao valor de R$40. Esse churrasco vai ser vendido de forma antecipada, então você precisa ligar na secretaria, se informar e já comprar o seu ticket com antecedência. E se você ainda tem rifas que não foram vendidas ou rifas que você já vendeu, pode também trazer na secretaria para que a gente possa então se organizar a respeito disso. No último domingo que passou, nós tivemos um momento de alegria em nossa comunidade, tivemos um batizado, o batizado do Mateus, que é filho da Tatiane e do Marcos.
Ele foi batizado no último domingo e vocês agora podem, então, acompanhar algumas fotos deste momento. Logo após as fotos, nós vamos ter a nossa palavra de oração final. Pai de amor e misericórdia, estamos agradecidos pela vida de Paulo, que pôde transformar e ensinar tantos nos seus dias, mas também hoje. Pela palavra de Deus, somos transformados e renovados com fé, esperança e amor. Concede-nos que a nossa fé seja cada dia fortalecida pela Tua palavra, pelo agir do Teu Espírito Santo em nós. Colocamos também em Tua presença todas as pessoas que sofrem, aqueles que sentem a dor do luto, aquelas que sofrem injustiça. Pedimos especialmente pelos que estão doentes, que sentem dor, tristeza, que não encontram paz. Dá, através dos Seus filhos e filhas, a paz e o consolo a cada uma dessas pessoas. Em especial, lembramos e colocamos aqueles que são nossos conhecidos, que necessitam da Tua mão poderosa. Também temos motivos de gratidão. Agradecemos pela generosidade de nossas comunidades que têm abençoado tantas famílias neste tempo de pandemia. Isto é graça Tua, amor Teu que transborda em nós. Agradecemos também pela família da Tatiane, do Marcos e do Mateus, que foi batizado no último domingo. Pedimos que o Senhor continue abençoando esta família com saúde, fé e esperança. Tudo mais que temos a pedir, colocamos juntos na oração que o próprio Jesus nos ensinou a dizer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu te convido a receber a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que nós possamos servir ao nosso Deus sempre com muita alegria e saber que os nossos planos podem ser frustrados, mas Deus tem um plano melhor para cada um de nós.